Bom dia a todos, obrigado aí aos estudantes, alunos e colegas que estão nos assistindo nesse dia, né, nessa nossa roda de conversa, essa nossa roda de depoimentos sobre as personalidades históricas aí que ajudaram a construir Prados desde o século XVIII, né, no século XVIII e XIX. Bom, falar dessas personalidades históricas é resgatar a nossa própria história, né, a forma como a nossa cidade, do ponto de vista urbano, da sua formação urbana e social, se constituíram. Faz parte da nossa identidade histórica, né? Faz parte da preservação do nosso patrimônio, da nossa memória. Bom, tendo isto, a gente pode dizer que Prados é uma cidade, né? Foi um arraial que surgiu no princípio do século XVIII, teve a sua formação urbana inicial associada à extração de ouro, em Minas, né? De extração de ouro aqui em Prados, nas encostas da Serra de São José, também nas encostas do Quebra-Castanho, como a gente encontra em alguns documentos, né? Minas de ouro, então, que eram exploradas por mão de obras escravizadas, de escravizados, a mando de senhores e senhoras que viviam da exploração dessa mão de obra. E além dessas minas de ouro, também existiam por aqui diversas fazendas, inúmeras fazendas de produção de alimentos, né? Produção de gêneros alimentícios que serviam para abastecer o mercado interno de Minas Gerais, da região. As pessoas que viviam da mineração também precisavam comer, né? Os escravos precisavam comer, e haviam fazendas aqui na nossa região de produção de alimentos, arroz, feijão, milho, toucinho, né? A partir da criação de porco, carne de porco, também produziam doce, né? Doce de goiaba, doce de marmelo, azeite de mamona, que era fundamental para acender os candeeiros que iluminavam as casas e as ruas naquela época, né? E Prados, desde o seu princípio, pode ser considerado enquanto uma praça comercial bastante significativa, né? Havia uma circulação econômica bem próspera aqui na nossa região. E onde há essa circulação próspera, existem personalidades que movimentam essa economia e acabam que marcam presença, né? Seja por meio dos documentos, a gente encontra rastros dessas personalidades em documentos históricos preservados em arquivos e também na história oral. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje, vou dar o meu depoimento acerca de duas personagens muito interessantes do século XVIII, né, viveram entre o final do século XVIII e o princípio do século XIX, que deixaram, então, vestígios da sua vida, né, vida bastante significativa, feitos bastante significativos. Eu vou falar um pouco da Dona Hipólita Jacinta Teixeira, né? Que era esposa, então, era uma inconfidente, foi a única mulher a participar ativamente do movimento da Inconfidência Mineira, e era esposa do Francisco Antônio de Oliveira Lopes, que também foi um inconfidente. Era um casal de inconfidentes que viveu em Prados no final do século XVIII, na chamada Fazenda Ponta do Morro. Existem vestígios históricos, ruínas dessa fazenda até hoje, na Estrada Parque, perto da Serra de São José. E a Dona Hipólita tinha também uma casa aqui em Prados, que é aquela casa bonita que existe ali no adro da Igreja Matriz, hoje é a casa paroquial. Uma casa muito bonita também foi dela. A Dona Hipólita Jacinta, ela participou, como eu já disse, ativamente do movimento da Inconfidência Mineira. Ela recebia os inconfidentes em sua casa, abrigava em sua casa e participava de reuniões, né? Essas reuniões, então, em que eles discutiam problemas sociais, a situação econômica de Minas Gerais e as suas queixas, as suas reclamações quanto às imposições da coroa portuguesa, sobretudo na cobrança de impostos, a chamada derrama, que no final do século XVIII assustou muito esses grandes proprietários, que passaram a ter que pagar uma cota cada vez maior de impostos para a coroa portuguesa. Eles discutiam nessas reuniões também ideias associadas ao movimento do iluminismo, da Revolução Francesa, da independência das 13 colônias da América do Norte, e eles trouxeram essas ideias de independência para cá. Então, esses inconfidentes, eles discutiam, eles planejaram, é claro que esse movimento ficou mais no campo das ideias do que de fato nas ações. Eles chegaram a planejar que Minas Gerais deveria se tornar independente da coroa portuguesa e virar um país independente. Minas Gerais, não o Brasil como um todo.
Essa capital dessa república de Minas Gerais, essa pátria mineira, seria a cidade de São João del Rei, e diversas pessoas participaram dessa conjuração, né, dessa trama, dessa inconfidência, então, para separar Minas Gerais da coroa portuguesa. Entre essas pessoas, a gente tem a Dona Hipólita Jacinta. Então, a Dona Hipólita Jacinta era uma mulher muito rica, extremamente culta, que era muito difícil para aquela época. No final do século XVIII já era difícil uma mulher ser alfabetizada, o que dirá muito culta. E ainda participar ativamente de discussões políticas. Isso era muito raro para o final do século XVIII. No final do século XVIII a gente fala de uma sociedade altamente machista, preconceituosa, que reservava à mulher espaços domésticos apenas. A cozinha, a costura, a lida doméstica, do cuidado com a casa. Então, é uma coisa extraordinária no final do século XVIII, uma mulher extremamente culta participando ativamente da política. Ela foi alguém à frente de seu tempo, né? Ela antecipa discussões aí a respeito da liberdade da mulher fazer o que quer, o que tem direito de fazer o que quer, né? Já que não pode haver diferenças. Homens e mulheres são todos iguais. Hoje a gente tem essa visão, mas no século XVIII não existia essa visão. Ela, então, dava opiniões nessas reuniões, e quando o Tiradentes foi preso, traído aí pelo Silvério dos Reis, foi preso, ela toma algumas atitudes, ela manda algumas cartas, né? Manda para o marido dela, que estava voltando de uma viagem a Ouro Preto, manda também para o padre Toledo, Carlos Almeida de Toledo, que era vigário em Tiradentes na época era Vila de São José, hoje cidade de Tiradentes, e ela diz nessas cartas que o Tiradentes foi preso, foi traído, que era para eles tomarem cuidado, né? Tomem cuidado, e quem não tem coragem para se meter nas coisas, que não se meta nelas, né? Quem não tem coragem para as coisas, que não se meta nelas, ou seja, ela impunha a sua posição, né? E dizia aos homens naquele momento: se vocês são covardes, não querem participar, não querem tomar atitudes, então que fiquem quietos, não se metam nas coisas. Ela chega a enviar também um conselho, um bilhete para o tenente-coronel da milícia que ficava em Ouro Preto, aconselhando ele a colocar as tropas na rua, né, e forçar essa conjuração, então, forçar essa revolução em Minas Gerais. Claro que isso não acontece, os inconfidentes foram todos presos, mas a inconfidência acabou ficando restrita ao campo das ideias, mas a atuação dela é mesmo extraordinária para o final do século XVIII. É claro que a gente não pode deixar também de analisar a Dona Hipólita no seu contexto histórico. Ela era uma mulher da elite, né? Da elite, a extrema elite de Minas Gerais, uma mulher extremamente rica, senhora de muitos escravos, né? Quando a coroa portuguesa mandou confiscar, tomar os bens dela e do marido, foram rolados mais de 40 escravos. Dona da fazenda da Ponta do Morro, que era uma das maiores fazendas de Minas Gerais naquele período. E os inconfidentes, eles eram membros dessa grande elite mineira, essa pequena elite mineira que controlava, né, toda essa população, essa grande população. E o que eles queriam, na verdade, era tirar o poder, né, das mãos da coroa portuguesa e passar esse poder para as mãos deles. Eles queriam eles mesmos governar Minas Gerais. Haviam ali ideais de liberdade, de república, queriam que São João del Rei, que seria transformado em capital de Minas Gerais, então tivesse uma universidade, mas são muito poucas as questões, por exemplo, acerca da libertação dos escravos. Não discutiam abolição, a vida das pessoas pobres, trabalhadoras, simples, né, também não era discutida, não havia planos para melhorar a vida dessas pessoas. Então, a Inconfidência Mineira, ela tem, apesar de ser muito romântico, muito bacana falar da Inconfidência, e mesmo, foi um movimento de grande importância no final do século XVIII, e a figura da Hipólita é de importância maior ainda, por ser uma mulher a participar, mas a Inconfidência Mineira, ela tem seus limites temporais e históricos, ela tem que ser analisada dentro do seu contexto, né? Então, a Dona Hipólita, ela vai ter os seus bens confiscados quando o marido dela é preso. O marido dela vai para a África, morre lá em degredo, foi condenado ao degredo perpétuo. Tiradentes é condenado à morte. E a Dona Hipólita, então, começa uma luta judicial para recuperar os seus bens.
ela vai contar com a ajuda de alguns amigos, ela vai mover um processo, ela mesma toma atitude, né? Ela sempre tomou a atitude, as rédeas da sua vida sempre estiveram nas mãos dela, ela nunca... Ela demonstra que ela não baixava a cabeça para homem nenhum, para ninguém. Ela, então, consegue judicialmente recuperar todos os seus bens. Ela alega que os bens, inclusive a grande fazenda Ponta do Morro, foram deixados a ela como herança pelo seu pai e não pelo seu marido. Ela não só recupera esses bens, como faz com que eles rendam ainda. Ela aumenta esse patrimônio depois da morte, depois da prisão e morte do marido. Ela vai morrer em 1828, por volta de 80 anos de idade. Está sepultada na Capela Mor da Matriz Nossa Senhora da Conceição, aqui em Prados, né? E é uma figura extraordinária, uma personalidade histórica da nossa cidade que precisa e merece ser lembrada. A memória da Dona Hipólita ainda é muito viva aqui em Prados e faz parte da nossa constituição histórica, da nossa identidade, né? A outra personagem que eu gostaria de falar um pouco para vocês é uma personalidade, é uma mulher, também viveu em Prados no final do século XVIII, e era uma mulher de origem africana, era uma escravizada, uma negra escravizada. Ela consegue comprar a sua alforria, a sua liberdade. O nome dela era Marta de Almeida, uma figura extraordinária que viveu em Prados no século XVIII também. Ela consegue, então, adquirir a sua alforria. Isso era relativamente, eu não posso dizer comum, mas havia essa brecha para que os escravos conseguissem a sua alforria, a sua liberdade. Possivelmente o senhor dela, o dono dela, deixava que ela juntasse algum dinheiro, dava algum dinheiro para ela. Havia os escravos de ganho. Esses escravos de ganho, eles trabalhavam vendendo alguma coisa ou vendendo o próprio trabalho, e a renda da venda desses produtos, desse trabalho, doce, por exemplo, ela fazia o doce e vendia, pode ser isso. As rendas advindas desse comércio, então, eram divididas entre os senhores e os escravos. Os senhores davam uma porcentagem dessa venda aos escravos como forma de incentivo para que eles trabalhassem melhor no dia seguinte. Então, alguns escravizados, durante anos, juntavam ali as suas moedinhas até que desse o valor da sua alforria, que era o seu valor em dinheiro. E a Marta de Almeida, então, conseguiu comprar a sua liberdade. Depois que ela comprou a sua liberdade, ela conseguiu alguns bens. Ela faz um testamento no final do século XVIII, e ela diz que tem uma casa simples, né, uma casa pequena, um terreno pequeno em que ela plantava algumas coisas. Muito possivelmente ela plantava o que comer, devia plantar feijão, milho, devia criar suas galinhas, seus porcos, que garantissem a sua sobrevivência, a sua alimentação. E ela disse que ela tinha ali algumas gramas de ouro, muito pouco. Ela era uma mulher muito pobre mesmo no final do século XVIII. E ela faz esse testamento. Mas o mais interessante da vida dela, não o que fica de indício da vida dela, não é o fato dos bens que ela teve, nem da sua alforria. O mais interessante é o motivo pelo qual ela faz o testamento. Ela tinha 2 filhos e ela deixa alguns bens. Essa casa, se ela morresse, essa casa, esse terreno, essas poucas gramas de ouro ficariam como herança para os seus 2 filhos. Se são 2 filhos, metade para cada um. Não tem por que fazer testamento para isso. Depois que ela morresse, cada um dos seus filhos, eles podiam vender a casa, dividir o dinheiro. Isso a lei já garantia. Então, por que ela faz um testamento? Ela faz o testamento para tentar proteger um de seus filhos, né? Um de seus filhos ainda era escravo no final da vida dela. Olha que coisa terrível para uma mãe ver o seu filho escravo de outra pessoa e não poder fazer nada. Ela tinha 2 filhos. Um filho ela havia conseguido juntar dinheiro e comprar a liberdade dele também. Então um filho já era livre, né? Já morava, acho que já era casado nessa época, não sei se morava na companhia dela. E o outro filho era escravo de um senhor aqui de Prados, de um homem. E ela diz no testamento o seguinte, que ela já havia tentado comprar a liberdade desse filho, mas que o senhor não queria vender. E que a metade dos bens que ela estava deixando para esse filho, que jamais era para ser colocado nas mãos do senhor dele. Ela fala isso com muita veemência. Dá para a gente imaginar o sofrimento dela, a angústia dela.
Ela diz que essa herança que ela está deixando para esse filho é para ser utilizada para comprar a liberdade dele, mas se esse senhor não quiser dar a liberdade, porque o escravo, o senhor dá a liberdade, vende a liberdade se ele quiser, né? Se ele não quisesse, a pessoa ficava escravizada com ele pro resto da vida até morrer. O escravo era uma mercadoria, era um produto. Quem possuía um escravo vendia, dava para outra pessoa se quisesse. Então ela diz que a herança que ela deixa para esse filho era para ser utilizada para tentar comprar a sua liberdade. E se o senhor não quisesse vender, que era para esses bens serem colocados na mão de alguém de confiança, que fosse administrando essa pequena herança e gastando com o filho dela ao longo da vida da maneira que ele precisasse, tentando dar algum conforto para ele, mesmo ele sendo um escravo. Então vocês imaginem, né? Que tragédia foi a escravidão no Brasil e no mundo. Uma mãe no final do século XVIII, doente, com medo de morrer, vendo que o seu fim está próximo, tentando a todo custo ajudar esse filho que ainda era escravo. Ela via este filho, né, sendo escravo de outra pessoa e sem poder fazer nada. Então ela lança a mão do único recurso que o desespero dela permitiu ela lançar, que era esse testamento, para tentar salvar esse pouco dinheiro que ela está deixando para ele. Muito pouco, muito pobre, mas um pouco que ela deixa, então, para esse filho. Ela tenta fazer o que ela podia fazer naquela época para que o filho tivesse algum conforto depois da morte dela. Muito possivelmente ela deve ter tentado inúmeras vezes comprar a liberdade desse filho, liberdade essa que foi negada, né? Essa era a realidade da escravidão na época, né? A absurda escravidão. Lembrando que o Brasil foi o último país a liberar os seus escravos, a ter uma lei de liberdade geral para os escravos de origem africana. Né? Esse nosso passado ele é realmente muito difícil de ser lembrado, é muito recente e muito difícil. Por isso que a gente sempre diz que a nossa sociedade tem uma dívida histórica enorme com as pessoas de origem afrodescendente, os descendentes desses escravos, os negros descendentes desses escravos. Por isso é importante o Dia da Consciência Negra, Semana da Consciência Negra, né? As leis, então, de proteção a essas pessoas são de fundamental importância para a gente conseguir pagar um pouquinho dessa dívida histórica que a nossa sociedade tem com essa população. Essas duas personagens estão, então, né, que eu hoje estou dando esse depoimento, foram as duas personagens que eu escolhi. Acho que as duas são, assim, bastante emblemáticas dessa formação histórica de Prados. Tudo que aconteceu aqui, a gente hoje observa a nossa cidade, a gente não imagina tudo que já aconteceu, todas as pessoas que já passaram por aqui, para que a gente chegasse onde a gente chegou. A história ajuda a gente a compreender de onde a gente veio e ajuda a gente a planejar para onde a gente quer ir, né? Enquanto cidade, enquanto sociedade, enquanto país. A gente sempre deve pensar nisso, né? Muito obrigado, então, a todos que me ouviram nesse depoimento. Nós temos aí outros 2 depoimentos de historiadores conhecidos meus que trazem também outras personalidades também singulares dessa Constituição Histórica de Prados no século XVIII e XIX. Muito obrigado, então, a todos.